Então, essa é a 8ª aula, terceira, falando sobre reencarnação. E a gente tem como objetivos, o principal é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico e natural, né? A gente vai começar a pensar que não é algo sobrenatural. A reencarnação é algo natural. E a gente já falou, né, na 6ª aula de que forma isso acontece. Então, sabemos que vamos reencarnar. Então, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, iremos reencarnar. Então, segundo, que isso é inerente aos seres vivos e o que varia de acordo com o nível de evolução de cada um, a forma com que isso acontecerá, mas vai acontecer. E objetivos específicos, primeiro, perceber de forma lógica como se processa a reencarnação e as suas particularidades, perceber o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, né? A gente também falou um pouco sobre isso nas outras aulas, em relação ao modelo organizador biológico, que é uma das propriedades, funções, né, do perispírito, e compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico, que, aliás, a gente vai... tem uma ideia mais tradicional, né, de como isso ocorre. O Livro dos Espíritos vai falar para a gente de uma forma, e depois a gente vai ter outros autores que vão dizer em que momento mais precisamente isso ocorre e até quando ocorre. Porque uma questão, um ponto importante, é entendermos que a reencarnação vai começar naquele momento, mas ela vai se concluir muito tempo depois, porque há uma ideia equivocada de que aquilo acontece ali e está concluído o ciclo, e não. Ele vai se concluir um tempo depois. Aí nós também traremos duas ideias, né? Alguns autores vão dizer que isso vai... Já vou dar o spoiler do que falaremos, né? Mas alguns autores vão dizer que isso vai acontecer até os 7 anos de idade. Outros autores vão dizer que isso vai acontecer até um pouco mais tarde. Então, mas o fato importante de entendermos é que a reencarnação estará conclusa, ou seja, o espírito reencarnante assume totalmente a sua encarnação após esse período, e não no nascimento ou no momento do enlace entre o perispírito e o óvulo fecundado. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Bom, relembrando, nós falamos na 6ª aula sobre reencarnação em ciência, né? Trouxemos aqueles autores que iniciaram pesquisas, né, de lembranças espontâneas em crianças, marcas de nascença, regressão de vidas passadas, né? Foram aquelas linhas de pesquisas enfim, falamos sobre isso. Na semana passada, falamos sobre o processo de educação, de reeducação através das encarnações, e com isso a gente abre um pouquinho a perspectiva de que a reencarnação não é um mecanismo apenas de reajuste, né? Ou seja, o que traz a uma linguagem popular, né, do senso comum, de que eu estou pagando algo que equivocadamente fiz numa encarnação passada, mas abrir para a possibilidade de termos uma nova oportunidade de aprender aquilo que não aprendemos. Então, não é uma questão de estarmos pagando aquilo que fizemos de forma equivocada no passado, mas sim de termos uma nova oportunidade de vivermos aquilo que não foi bem ajustado no passado e termos a oportunidade de, então, dessa vez, fazermos melhor. Então, nova oportunidade de aprendizado. E, por fim, hoje, o processamento da reencarnação, onde a gente vai falar um pouco do processamento, de como ocorre, mas também sobre o planejamento. Será que a gente planeja? Será que o que a gente está vivendo aqui, nós combinamos isso em algum momento no passado? Fizemos um plano, né? Qual é a clareza desse plano? Enfim, essa será a nossa conversa dessa manhã. Agora, tudo isso, então, fechando esse bloco, como eu falei, dessas 3 aulas, faz com que a gente traga a um entendimento básico, né, que eu vou demonstrar para vocês e que eu acho que vocês, claro, já perceberam isso. Como é que isso ocorre? Primeiro,
Lá quando Deus cria os dois princípios, lembram, né, da aula 3? Dois princípios distintos, o princípio espiritual e o princípio material. Esse princípio se apropria, o princípio espiritual se apropria do princípio material e se desenvolve nele, até que se torna espírito. Então, esse princípio tornando-se espírito, ele começa a sua vida de relação na Terra, através das reencarnações. Então, nessa vivência, nesse momento, ele começa a aprender. E, num dado momento, né, curva ABC da vida. Isso é algo que não tem como a gente dar um jeitinho, não tem como escapar disso de forma alguma. A gente nasce, cresce e morre. Essa é a curva ABC da vida, né? Então, chega o momento que o corpo físico morre. E aí, o espírito volta para o plano espiritual. Diga-se de passagem, na próxima aula, aula 9, nós vamos falar sobre a vida no mundo espiritual. Aí a gente vai conhecer, né, porque até aqui a gente viu como fomos criados, como nos desenvolvemos, a nossa liberdade, né, de espíritos que somos, reencarnamos. Agora, e quando desencarnamos? Para onde vamos? Né? Me lembra um pouco aquele negócio da reportagem lá, como é que é o nome? Os espíritos, onde vivem, do que se alimentam, para onde vão? Globo Repórter. Para onde vão depois que desencarnam? Semana que vem a gente vai ver para onde vão depois que desencarnam. Mas, então, voltam ao plano espiritual. Voltando ao plano espiritual, então, autoavaliação, né? Há necessidade de uma nova encarnação? Enfim, nós aqui, todos nós, certamente teremos a necessidade de uma nova encarnação. Por quê? Não teremos mais essa necessidade? Lembram lá das perguntas que vão de 100 a 111 no Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita? Então, de uma forma apenas didática, Kardec separa as 3 grandes ordens de espíritos, né? Primeiro, os imperfeitos, que somos um pouquinho de nós ainda, né? Ainda temos algumas questões dessa imperfeição. Depois, os bons espíritos, que é o segundo grupo, segunda grande ordem. E, por fim, há uma ordem única, que são os espíritos puros. Então, esses espíritos puros, aliás, é em ordem decrescente, né? A terceira ordem é os imperfeitos, a segunda, os bons, a primeira ordem é os espíritos puros. Nessa categoria, não há mais a necessidade de reencarnar, porque aí nós já teremos nos despojado de todas as vicissitudes, a necessidade de aprendizado já foi conquistado pelo espírito, ele já não precisa mais de um perispírito, né, para reencarnar em corpos perecíveis como os nossos. Então, nesse momento, o espírito não terá mais a necessidade de reencarnar, né? Ele vai seguir a vida em outros mundos, enfim. Então, mas se há ainda a necessidade, sim, então ele vai reencarnar, vai passar lá um períodozinho na erraticidade, né? Falaremos sobre isso semana que vem, um período entre as encarnações, mas ele retorna, e dessa forma ele fecha o ciclo, né, dessa temporalidade, da qual chamamos de encarnação. Então, ele fecha esse ciclo desse aprendizado e ele vai iniciar tudo de novo, volta num novo corpo formado especialmente para ele, e ele vai, na sua vivência na matéria, experimentar, ter emoções e, com isso, aprender para o espírito. Se ele não tem mais essa necessidade, então, como falamos, certamente esse espírito que não tem mais a necessidade, ele já alcançou aquele nível da escala, espírito puro, né? Portanto, não precisa mais reencarnar, e aí ele continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos. A construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus. Quer dizer, será um co-criador com Deus, né? Um mantenedor de mundos. Então, é um espírito que a gente faz assim e a gente consegue lá no fundo ter uma ideia do que é, mas a gente não está nem próximo ainda está algo que ainda está distante, mas todos nós fadados a alcançar, né? Todos nós alcançaremos essa condição da felicidade. Dito isso, quer dizer, esse entendimento macro, né, mas básico a respeito da reencarnação, alguma dúvida? Tudo tranquilo?
questões? Alguém achava que era diferente, não era dessa forma? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Bom. Pois não. Como é que você pode afirmar que nós teremos ainda muitas reencarnações? Pode ser 2, pode ser 1000. Como é que você acha que nós teremos ainda muitas reencarnações? É possível afirmar isso? Então, uma ousadia da minha parte falar dessa forma, né? Eu poderia, para eu ter certeza na minha fala, eu deveria ter dito assim: eu ainda terei muitas encarnações, porque conheço as minhas más inclinações, porque conheço, né, os meus potenciais ainda a serem desenvolvidos, então eu poderia, de fato, falar com toda certeza por mim. Fui ousado em falar que todos nós, mas eu tenho a impressão, né, que ainda estamos distantes disso, porque é só a gente olhar para... Vamos pegar células menores, vamos olhar para o nosso prédio, onde a gente mora, né? Como é que as pessoas reagem, como é que a gente convive, reunião de condomínio, tranquilo, né? Aí vamos ampliar um pouquinho mais isso, nosso bairro, como é que está, né? Eu agora fui inserido num grupo, a Alessandra, mas inserido num grupo do bairro que a gente mora, a gente está vendo atrocidades ali que aconteciam, que a gente nem sabia daquilo. Aí vamos para a nossa cidade, as coisas que acontecem, será que teriam coisas que estão já 100%, de coisas de espíritos puros, né? Que só vivem o amor e que não tem nem a maldade, nem o mal a pesar? Vamos para o nosso país, enfim. Pensando assim, eu fui ousado de dizer que eu acho que a gente tem muito ainda para avançar, mas eu concordo com o senhor, eu deveria ter falado de mim, né? Eu tenho muita coisa ainda a desenvolver, portanto, muitas encarnações ainda. Não vou conseguir resolver isso em mais 2, não, vai demorar mais tempo. Vai. Bom dia. Bom dia. Eu acho que você quase respondeu já a minha pergunta. Mediunidade. Você disse que tem 3 tipos, né, quando a gente morre. Um impuro, o outro mais ou menos e o outro perfeito. Como a gente sabe, por exemplo, no dia a dia, se, vamos dizer, se quando eu vou dormir eu faço uma revisão do meu dia, se eu fui aquela pessoa que eu queria ser, que eu acho que é boa, perfeita, sei lá o que, ninguém é perfeito, mas enfim, para melhorar amanhã. Como é que eu sei aonde que a gente está nesses 3 níveis? Claro que eu não estou pensando nada no nível mais alto. Onde a gente está na fila do pão, né? Como é que a gente faz essa análise? Então, eu queria... Essa é uma daquelas perguntas que eu queria 2h30 para a gente falar a respeito. Daria uma aula, né? Falar sobre isso. Mas, bom, deixa eu tentar ser sintético. Primeiro, em relação a essa escala espírita, né, que eu acabei de mencionar, ela consta lá, são perguntas que estão no Livro dos Espíritos, né, que vai da 100 a 111, mais ou menos, né, que falam só sobre essa escala. Ela não se refere a quando desencarnarmos, de forma alguma. Ela se refere aos espíritos. Portanto, somos espíritos estando encarnado ou não encarnado. Então, ela diz respeito a nós, e aqui encarnados também. Bom, ela tem um cunho didático. Quando ela separa, né, essas 3 ordens, essas 3 classes, que é a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, a segunda, os bons espíritos, e a primeira, os espíritos puros, na verdade é uma questão didática, porque a gente não poderia dizer claramente que somos imperfeitos apenas. Ele relata, Kardec, né, relata nessa escala, características dessas pessoas, as características de pessoas que estão, estou falando pessoas, espíritos, né? Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, que estão nessa ordem. Ele relata também quem são os puros e vai declarar que na primeira ordem, que é dos espíritos puros,
é uma classe única. Essa classe única são daqueles espíritos que já se despojaram de todas as vicissitudes. Não somos nós. Foi o que eu falei agora, né? Eu vejo em mim que ainda há muito a que melhorar, a que mudar, a que conquistar, né, de habilidades. Então, por isso eu digo distante. Bom, dito isso, que se refere a nós, encarnados ou desencarnados, mas nós espíritos, essa escala não é precisa no sentido de termos apenas 3 classes. A gente pode estar com algumas questões, né? A complexidade das habilidades que vão definir a nossa evolução é muito grande. São várias dimensões da vida. Então, pode ser que alguém esteja muito evoluído numa determinada dimensão, mas ele sempre terá uma outra dimensão da vida que ele precisa se desenvolver. Bom, não existe uma regra ou uma provinha ou um roteiro para que a gente faça uma autoanálise a respeito disso. Em cada encarnação, um pouquinho do nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre o nosso plano, sobre o propósito de cada uma encarnação. Baseado nessa e que não define a evolução, olha o fato, não define a evolução. Porque numa encarnação eu vou me desenvolver num, 2, talvez 3 aspectos da evolução do ser. Aí eu vou precisar de uma outra encarnação para que aqueles pontos em que eu já alcancei, que eu já estou ali na média boa, eu integre e que eu vá me desenvolver em outros aspectos, em outras dimensões da vida. E assim, em cada encarnação, cumprindo um plano, a gente vai avançando, a gente vai se melhorando. Mas não há uma autoanálise. Aquele momento da noite que a gente vai dormir, um fato é que nenhum de nós aqui permanece estático na cama. O espírito que somos tem a possibilidade da liberdade parcial, não é plena, só é plena quando desencarna. Então, essa liberdade parcial de se encontrar com outros espíritos, de aprender, de ensinar, né, de conviver com semelhantes. Né? Veremos nas aulas de 11 e 12, né, que é a mediunidade 10 e 11, que é a questão vibratória, né? A nossa vibração, aquilo que a gente está emanando de vibração, será também a mesma frequência que nos atrairá a esse local espiritual e com quem conviveremos. Eu sou maledicente, fofoqueiro, sei lá, que mais atributos eu posso... São com essas pessoas que eu vou me encontrar e que vou conviver. Não, eu estou pensando no bem, no amor, no amor ao próximo. É com essas pessoas que eu irei encontrar e conviver. Então, isso é o que ocorre toda noite quando a gente vai dormir. A gente convive com semelhantes. Mas isso também não define aquilo que será que eu cumpri tudo o que eu deveria cumprir? Isso também não. Então, quer dizer, se é um propósito pessoal, e aí, por isso eu falei que eu queria 2h30 para falar a respeito disso, porque nós teremos outros ciclos que vão falar dessa questão, que vão falar daquilo, do meu propósito, né? Vão falar daquilo que eu trago de outras encarnações, são tendências a serem desenvolvidas nessa encarnação. E teremos um ciclo, que é o ciclo 9, até vou dar o spoiler, do qual eu sou o coordenador, puxando a sardinha para a minha brasa, a brasa para a minha sardinha, ao contrário, né? Mas ia cozinhar a sardinha do mesmo jeito, puxando a sardinha para a brasa ou a brasa para a sardinha ia ficar boa do mesmo jeito. Então, nós vamos falar sobre o planejamento espiritual. Quem já pensou aqui em planejar espiritualmente a sua própria vida? A gente planeja o trabalho, a gente planeja as nossas ações, a gente pensa hoje o que eu vou fazer amanhã, mas e como espírito? Alguém já pensou num plano? Como é que será a minha vida? Então, a gente vai falar sobre isso no ciclo 9. Então, não tenho 2h30 para a gente falar a respeito disso, mas vai ter um momento em que a gente vai ter um ciclo inteiro para falar sobre essas questões todas. Aqui, ok? Pois não. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tenho um amigo, um irmão do coração, eu quero dizer, que desencarnou hoje e vai ser enterrado hoje à tarde, final da tarde. Ele não vai ser cremado, ele vai ser enterrado.
porque a família optou assim, e eles são de religiões católicas, enfim. Eu só tenho uma dúvida que uma amiga, conversando comigo, me deixou assim duvidosa. Existe um prazo mínimo para cremação? Por exemplo, você não pode, ao invés de ser enterrado, ser cremado, tem que esperar 72 horas, isso na minha cabeça não ficou muito claro. É verdade isso? Bom, na nossa lei aqui tem um prazo, aí eu não vou saber, mas me parece que são 72 horas. Quando há o sepultamento, quer dizer, há uma cerimônia, né, e aquela pessoa será cremada, aquele corpo será cremado, há cerimônia ali, mas ele vai ser guardado, 72 horas depois há a cremação. Isso é uma questão que está na nossa lei. Espiritualmente, se é essa a questão, não há uma regra de tempo. Tanto para o sepultamento convencional, enterrar, ou para a cremação, não há uma regra convencional. Tem uma história que talvez tenha gerado essa dúvida comum, porque uma vez, né, uma certa feita, Chico Xavier, que todos nós conhecemos bem, disse que quando desencarnasse, que ele queria ser cremado, mas ele queria ser cremado tanto tempo depois, não tenho certeza agora, mas me parece que ele falou das mesmas 72 horas. E aí o pessoal pensou assim, puxa, mas se Chico falou que ele queria ser cremado só depois de 72 horas, quem sou eu aqui, né, para dizer que posso ser cremado antes? Isso, porque quando a gente quebra esse enlace, né, da encarnação, né, que a gente já falou sobre um fio chamado fio de prata, né, cordão de prata, que é um enlace fluídico que liga o corpo físico ao perispírito. A gente só desencarna, o espírito que somos desencarna, quando esse cordão rompe totalmente. Bom, se ainda houver no corpo chamado duplo etérico uma energia chamada energia vital, provavelmente esse espírito se sentirá atraído à proximidade do seu corpo. Então, existem relatos, livros que falam sobre isso, de espíritos que desencarnaram de uma forma abrupta ou interromperam a própria vida, por exemplo, os suicidas, e que havia ainda uma quantidade muito grande de fluido vital no duplo etérico. Portanto, esses espíritos acompanharam a decomposição do corpo até que aquele fluido vital se extinguisse. Bom, aí pensando assim, estou trazendo as ideias, né? Pensando assim, as pessoas não querem ser cremadas imediatamente, com medo de sentirem as dores, talvez, né, do fogo, as queimaduras e etc. Não há essa relação. Eu penso até, olha, já falei isso, quando eu desencarnar, não estou com pressa não, mas quando eu desencarnar, pode queimar, pode jogar no mar, pode enterrar, pode fazer o que for, porque eu não estarei mais nesse invólucro. Não estarei. Não sou eu. Ele me representa nesse momento. Bem, né? Porque espetacular corpo como esse me representa bem. Eu tenho que ter essa autoestima, né? Então, me representa bem. Mas quando eu desencarnar, não me representará mais. Agora, será que é assim para todas as pessoas? Não. Então, se alguém ainda tiver esse apego ao corpo físico, então a lei hoje, né, da cremação atende de forma boa. 72 horas acho que é um tempo suficiente para esse desapego, né, ao corpo físico. Apenas isso. Agora, de qualquer forma, quando a gente está falando de dor, a gente está falando do biológico, do físico, né? No perispírito não vai ter essa questão. Então, mesmo que isso ocorra, o espírito não perderá nada com isso. Só o apego, de fato, que ele ainda tem àquele corpo que já não é mais dele, já é do universo, se desintegrando as moléculas que vão ser retornadas para o universo. Pois não. Tem uma pergunta aqui também, mas tem uma... Pronto, agora tem. Bom dia. Bom dia. Não é uma pergunta, é apenas uma observação. Eu estive de vez em quando eu frequento um centro espírita e que foi aniversário nesse dia, que eu vou falar, aniversário
do centro. Ele fazia, acho que 3 anos, 4. Aí houve uma palestra em que um dos donos, ele foi fazer uma palestra e aí falou que o espírito, né, nele falou que ninguém dessa encarnação passa. Todo mundo vai retornar, todo mundo. E aí eu fiquei com mais certeza. E quando você falou aqui, eu já tinha a minha certeza, entendeu? Uhum. Então não é uma opinião sua só, é uma opinião de um espírito, entendeu? Não, mas assim, eu entendo, deixa eu aproveitar a fala da senhora pelo seguinte. A minha opinião é a opinião de um espírito, né? Eu sou um espírito também. Mas eu só posso dizer com certeza sobre mim. Eu não posso dizer... Porque o seu Sérgio, né? O seu Sérgio, a gente só olhando já vê que é iluminado. Daqui a pouco ele precisa só de 2 encarnações, ele está fora, é um ponto fora da curva. Mas daqui a pouco ele, com 2 encarnações, resolveu. Então, por isso eu não posso falar de uma forma global, mas é exatamente o que a senhora falou. Sim, eu também acho que a maioria de nós... Eu estou falando que o senhor está aqui, mas o senhor está falando como as pessoas normais. Mas ele não, ele recebeu o Espírito e foi o Espírito que falou, entendeu? Perfeito. Não agora, uma pessoa chegar e deixa falar, eu contar uma coisa para a senhora. O Espírito que mandou essa mensagem, entendeu? É nesse sentido. Eu entendo. Mas há uma desconstrução que a gente também precisa fazer a respeito disso. Pelo seguinte, minha formação primeira, eu sou engenheiro. Minha formação segunda, né, ainda mais recente, vamos dizer assim, é a psicologia. Se alguém me perguntar sobre a engenharia, eu tenho propriedade para falar. Vivencio a engenharia há 38 anos. Se me perguntar sobre o espiritismo, esqueci de falar, né? Eu sou formado na ULI também, é uma formação importante para mim, esqueci dela. Se me perguntar sobre o espiritismo, eu vou falar com propriedade, sou estudioso e tal. Se me perguntar sobre a psicologia também. Mas se me perguntar, por exemplo, sobre a medicina, eu não tenho nenhuma propriedade. Se me perguntar sobre o direito, eu não tenho nenhuma propriedade. Muitas vezes a gente atribui aos espíritos desencarnados uma sabedoria que não é... Para que eu possa dizer assim, olha, esse espírito que está me dizendo isso, ele está tendo a verdade absoluta, ele precisa ser um sábio, um conhecedor, ter uma propriedade de sabedoria daquela dimensão muito grande. Portanto, eu estou falando, eu também sou um espírito, então um espírito ter falado isso, ou eu estar falando isso, teria o mesmo peso. Não há, porque é um espírito desencarnado que a gente vai atribuir a uma sabedoria. É claro que tem alguns espíritos, né, que a gente chama de escola, né, quando é um Dr. Bezerra, né, que está falando, a gente sabe da sabedoria dele geral. Quando é uma Joana, né, que está falando, tudo bem. Mas espíritos somos nós, né, e nós somos espíritos. Pessoas são espíritos são pessoas. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar também, né? Que se isso diz respeito a mim, eu preciso saber a quem eu estou seguindo, em quem eu estou acreditando, né? Por isso eu gosto até de dizer, no final das aulas eu sempre gosto de dizer assim, não acreditem em nada do que eu falei, mas vão buscar na literatura, vão buscar estudando, né? Para que a gente possa ter certeza daquilo que está sendo dito e se isso faz sentido para mim, porque pode também não fazer, né? Não é o meu momento dessa verdade, então eu posso seguir como aquilo parecer mais verdadeiro para mim. Mas eu entendi o que a senhora falou e perfeito, é exatamente assim. Tem 3 perguntas antes de você passar esse slide. Então tá, eu só tenho 400 slides, esse é o terceiro, tá bom. Bom dia, Luiz. Bom dia. Pelo que eu pude perceber até agora, a evolução espiritual ela deve ocorrer no plano tanto intelectual como no plano moral, né? Isso está nas discussões. Aí eu fico pensando o seguinte, no plano intelectual, só pensando aqui na nossa dimensão, planeta Terra, né? Nós temos diversas especialidades, certo? Diversos ramos da intelectualidade, da filosofia, até as tecnologias, etc, etc.
Muitos. No plano moral, se a gente pensar aqui na Terra, em função das variáveis culturais, a gente também tem uma quantidade enorme, talvez uma infinidade, certo? Se eu pensar desse jeito, o número de dimensões, ou seja, desse espaço, se eu cruzar uma coisa com outra, né, vai dar gigante, né? E isso corresponderia ao número de reencarnações ou o processo de evolução, ele dá saltos. Hoje só tem pergunta que eu preciso de 2 horas para responder, mas vou tentar ser sucinto também. Então, eu costumo fazer uma metáfora a respeito disso. Eu digo assim, que para que a gente alcance essa perfeição, né, do desenvolvimento intelectual e moral, então a gente precisa criar asas. Uma asa é a asa da intelectualidade, que vai abranger tudo que se refere a isso. E a outra da moralidade, que vai abranger tudo que se refere também ao moral. Quando a gente construi essas 2 asas, a gente se torna anjo. Aí, o anjo é aquela criatura perfeita, né? Aí ele está legal. Mas, enquanto isso, a gente está desenvolvendo as nossas asas. E elas não se desenvolvem por igual. A gente observa que muitas pessoas desenvolveram muito a asa da intelectualidade, pouco a da moralidade. E o inverso também. Muitas já desenvolveram a da moralidade e pouco a da intelectualidade. Então, quando a gente conseguir desenvolver tudo isso, aí sim que a gente vai alcançar essa perfeição. E, trazendo para o nosso tema de hoje, a reencarnação é uma ferramenta para isso, porque em cada encarnação a gente vai conseguir desenvolver algo de uma dessas dimensões, que é muito mais complexo do que a gente simplesmente falar que são 2 asas apenas, né? Quando a gente define em moralidade e intelectualidade, a gente está compactando todas as dimensões que são possíveis, né, ou que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Mas o pensamento é esse mesmo, está correto, e a complexidade é muito grande. Tá. Jade, tem um personagem que é Jade, né? Quem é? Eu já nem lembro mais. Deve ser da novela. Não, acho que é das 1001 Noites, não tem a Jade? É uma dúvida que eu tive na aula passada, que não deu tempo de retirar, né? Ai, desculpa. Com relação à reencarnação, a gente falou da malinha, que se você não resolver seus problemas com a malinha, você ia retornar com essa mala, sem roda, sem alça, enfim. E naquela situação de que você tem em si, que já resolveu o seu problema com aquela malinha, que você está em paz, que não tem, já perdoou, já viveu, mas a outra pessoa ainda tem problemas com você, você vai ter que voltar de novo com aquela malinha? Não, aí olha só, você vai pegar a mão esquerda e vai dizer assim, ó, isso aqui não é meu. E você vai pegar a sua mão direita e vai dizer, isso é meu. O que você tem que desenvolver? O que é seu. O que não é seu, a responsabilidade daquela outra pessoa que não se resolveu com você é problema dela. Ele é que vai ter, ou ela, sei lá, que vai ter que se desenvolver e aprender. Não, essa tem que resolver contigo, né? Você se resolveu, tá tranquilo, pronto. A mala não precisa voltar sem alça. Acho que para cá, né? Isso me diz que não devo fazer a pergunta. Ô Luiz, eu queria, na verdade, brincar com você e lhe provocar. Acho que não confere autoridade porque o indivíduo está vinculando o espírito ou não. Mas, por outro lado, a opinião sua, ela é uma opinião importante porque ela é uma singularidade. Todos nós somos singulares. E, por outro lado, eu fico pensando de que a visão de um ponto, né, o ponto de vista é a visão de um ponto. E aí eu vi aquele comentário, agora está um pouquinho atrasado em relação a isso, aquele comentário de Chico, de não querer ser cremado. Essa é uma opinião, na verdade, muito mais antiga. Eu acho que, numa das publicações de Leon Denis, ele expressou essa preocupação de que se reencarnar não é um processo tipo ligar e desligar, o processo de desencarnar também não é, porque o corpo não morre numa única tacada. Ela vai morrendo, o cérebro provavelmente morre aí uns 3 a 5 minutos, os outros órgãos vão morrendo em etapas, então o rompimento também não é instantâneo. Então esse processo de desligar deve ter uma certa carga de experiência, para não dizer de certo sofrimento.
E aí, na época, aí é um ponto de vista, o processo de cremação seria mais rápido e talvez trouxesse algum nível de sofrimento se você não fosse evoluído. E provavelmente as pessoas não eram naquela época e não são agora. Por outro lado, o processo do sepultamento também não é isento de sensações. E aí eu vou expressar a minha singularidade. Eu não me preocupo muito nem com um nem com o outro. Provavelmente essa vai ser uma escolha que eu não vou fazer. Não sei qual é a melhor ou a pior, e eu acho que isso talvez não seja muito importante. A única certeza que talvez eu tenha que o processo de desencarnar, ela deva ter uma sensação desagradável numa determinada etapa. Isso faz parte, como reencarnar também deve ter uma sensação desagradável durante o processo. Ele deve ter um peso. Viver tem um peso, seja para encarnar, seja para desencarnar. Então, acho que Chico, de vez em quando, tinha suas opiniões muito pessoais. E aí ele disse, olha, vou esperar, mas eu não sei se 72 horas resolveria absolutamente nada. Perfeito, nem me provocou, tá vendo? Falou que ia me provocar. Eu concordei com tudo que você falou. Aliás, vou me apropriar da sua fala. Muitas das nossas afirmações são da singularidade que somos, né? Então, são as minhas percepções a respeito de alguma coisa. E eu concordo. Você vê que a maioria dos relatos que a gente tem, dentro da bibliografia, não se refere à cremação, se refere ao sepultamento enterrado. E Memórias de um Suicida, né? Vai falar que o espírito ficou acompanhando os insetos comerem, né, o corpo, né? E olha que isso é um processo muito mais longo, né, do que ocorre na cremação, que é ali instantâneo. Se é que há algum sofrimento para o espírito, acabou, cremou ali, acabou, pronto, está livre daquilo. Mas, enfim, também não é algo que eu esteja, né, espírito, esteja preocupado agora. Concordo com você, Mário, eu também não estou preocupado com isso, não. Pronto, olha, fui chamado a atenção pela coordenadora, agora... Coordenadora. Gente, Luiz, agora eu estou muito preocupada. Cada vez que a gente aprende, eu me preocupo mais e sinto mais responsabilidade. Eu diria assim, assuma a responsabilidade. Cada vez que a gente sabe, a gente fica mais responsável. Parece que está feio. Olha, e tem aqui no livro, embora nem todo o corpo em formação na gestação tenha espírito, quando não há espírito designado para aquele corpo em formação, a gravidez não vinga. Agora que o bicho vai pegar. Já pegou. E já pegou. Como é que você me explica? Eu tive um aborto espontâneo. E depois de 10 anos, eu tive uma comunicação com uma pessoa, determinada pessoa que não tinha conhecimento, era uma manicure, eu não conhecia, e ela informou da mesma forma que aconteceu o aborto, e o nome da criatura, que ela chegou para mim e disse assim, eu perguntei, com quem eu estou falando? Ela disse, Fernanda, mãe. E o nome da barriguinha era Fernanda. Como justifica isso? Se diz que não tem um espírito designado para esse corpo. Hoje, eu vou te falar, as perguntas são assim, para ter 2h30 de resposta. Essa é para ter 4 horas. Vamos fazer um seminário sobre essa, né? Então, essa está dentro do nosso tema, né? Nós teremos uma infinidade de possibilidades. Então, eu não posso, entenda que o que eu vou falar agora não se refere à sua gravidez, ao seu caso específico, né? A gente precisaria de uma análise, de um estudo, de um aprofundamento no seu caso específico, para que eu pudesse, seria leviano da minha parte, afirmar qualquer coisa em relação a você. Mas a gente pode falar em linhas gerais, onde nós teremos algumas possibilidades, possibilidades de que isso ocorra. Vamos lá, uma hipótese. Um determinado espírito tem uma necessidade por ajustes perispirituais, né, ajustes pessoais, de permanecer apenas um tempo na vida uterina, se ajustando. Apenas um tempo. Ele não vai, já está posto que ele não vai concluir aquela reencarnação. Bom, aí a mãe
concorda em ajudar, olha, por amor, olha que coisa maravilhosa da maternidade, né? Espiritualmente, ela concorda, por amor àquele determinado espírito, em conceder o seu ventre para que ele se desenvolva por um tempo. E ele vai se desenvolver por um tempo, dado aquele tempo, ele, aborto espontâneo. Pronto. Era uma necessidade apenas daquele espírito. Uma hipótese. Vamos para uma outra hipótese. O espírito desistiu. Ele estava tudo combinado, tudo certinho, que ele iria cumprir a reencarnação. No meio do caminho ele desistiu. Aborto espontâneo. Acontece também. Então, quer dizer, eu poderia ficar colocando algumas hipóteses, né, para que isso ocorra. Tem uma historinha que conta assim, olha a necessidade do espírito, né? Ele numa encarnação, ele num dado momento lá da encarnação dele, ele se matou, se suicidou. Aí ele voltou ele não queria estar encarnado. E aí ele voltou lá para a pátria espiritual, ficou lá um tempo e tal, mas a gente vai ver hoje, tem algumas encarnações, um tipo de encarnação que é compulsiva, mesmo que o espírito não queira, mesmo que ele não aprove aquilo, mas ele tem que reencarnar, porque a evolução se processa dessa forma. Então a reencarnação é compulsiva, ele vem de qualquer forma. Aí ele vem, completa lá o ciclo, está numa determinada idade da encarnação, se matou de novo, suicidou. 3 vezes aconteceu isso. Na 4ª vez, aí outra encarnação compulsiva. Tá bom, nasceu sem as pernas e sem os braços. Completamente tetraplégico, né? Aí a gente olha, agora esquecemos, né, que a gente está estudando espiritismo. Nossos olhos materiais, aí vê aquela criança nascer dessa forma. Meu Deus do céu, como pode uma criança nascer dessa forma e tal, não sei o quê. Foi a maior dádiva para aquele espírito. Por quê? Ele conseguiu completar uma encarnação inteira, morreu de velho, né, e não teve a possibilidade de tirar a própria vida. Então, olha a justiça divina, né, dando a oportunidade do espírito cumprir a sua evolução. E aí, certamente, esse mudou a sua opinião, mudou a sua forma de ver a vida. Numa outra encarnação, ele virá melhor, para que ele possa cumprir ainda melhor, agregando, né, mais. Então, enfim, são muitas hipóteses, né, muitas possibilidades de que disso acontecer, né? Então, por isso eu falei, eu não posso falar desse caso específico, mas certamente vai se enquadrar numa dessas possibilidades. Como o próprio reencarnante trouxe uma mensagem, né, e falando, então ele não desistiu, foi algo que aconteceu, que trouxe uma mensagem de conforto, mas tenho certeza que de agradecimento de alguma forma, porque, como eu falei, isso eu acho a maternidade a coisa mais fantástica da vida, né, porque até nesse aspecto o útero materno faz uma caridade, vamos dizer assim, traz uma expressão de amor infinita, muito grande, né, para aquele espírito, por mais que ele não esteja ou não tenha completado a sua trajetória, né, de reencarnação. E que a gente vai ver aqui, tem ciclos para que isso ocorra, né? O momento da aproximação, estou dando spoiler já, mas a gente não conseguiu sair do 2º slide, esse está lá no 8º, 10º slide, sei lá, ciclos para que isso ocorra. Tem um momento em que há uma aproximação, então o espírito só se aproxima, começa a interagir com aquela família, olha, vou chegar através de você, né? Meu pai é fulano, você é minha mãe, então já começa. Aí depois o momento do enlace, quando o óvulo fecundado ele se conecta, e aí já há alterações até na personalidade da mãe, porque agora são 2 personalidades interagindo ali, e aí continua a gestação, e aí há uma interação do perispírito do reencarnante com o biológico, né? Porque ele está construindo aquele corpo, ele está interagindo com a biologia que está ali, né, se desenvolvendo. Aí até o momento do nascimento. Terminou a reencarnação aí? Ainda não, porque ele vai continuar. A criança, ele tem todas as suas fases de desenvolvimento. Ainda, eu gosto de dizer assim, às vezes com um pezinho lá e um pezinho cá, né? Ele está encarnado aqui, mas está ainda com uma influência e vivendo muito a vida espiritual. Enfim. Assim, tem pergunta aí? Não? Então, podemos passar para o 3º slide? Bom,
Então vamos lá. Aí perguntas, agora eu faço perguntas para vocês. Então, e como se processa a encarnação? Talvez a gente já tenha até falado, né? E aí, o que vocês me dizem? Então vou fazer outra. Toda encarnação é igual? Ih, cortou meu texto, mexi tanto nessa aula e cortou o texto ali. Toda encarnação é igual? O que vocês acham? Não, né? Então, olha as respostas para isso. No planejamento. Esse slide deu azar. É o outro. Ah, é outro? Pensei que tinha voltado. Então, a resposta. Não há uma encarnação igual a outra, pois para cada espírito há um processo evolutivo particular em curso, exigindo detalhamento e cuidados adequados. Por isso eu falei, brincadeira, né, seu Sérgio? Mas uma brincadeira séria. Então eu posso falar de mim, porque eu sei, conheço os meus processos, né, as minhas vicissitudes, né, também os meus potenciais, mas eu não conheço o do seu Sérgio. Então pode ser que, de fato, para ele a encarnação tenha que ser de uma forma bem diferente do que para mim, porque a gente vai ter processos semelhantes, mas diferentes. Né? Para cada um é de uma forma. Então, não há encarnações iguais. E o processamento da reencarnação, ele vai se dar através da fecundação biológica, a qual possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural e que está sujeito o ser humano quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. Ou seja, é para todo mundo. É espírito? Tem alguém aqui que não é espírito? Não, né? Então, vai encarnar. André, tem uma pergunta lá atrás, André. E aí já vou deixar engatilhado aqui outra pergunta. Em que momento isso vai acontecer? Deixa eu só ouvir aqui. Alessandra não pode. A Sandra. Alessandra, Sandra, misturei os dois aqui. Pois não. Posso falar? Pode. Tá. No planejamento, a gente, lá, o espírito, né? Porque agora é espírito corpo, como você disse, o espírito planeja, ele escolhe os pais da outra reencarnação, ou eles são mais sabidos e troca de pais? Como é que fica a coisa? Então, a gente tem que envolver aí uma questão que chama-se livre-arbítrio, né? Todos nós temos um potencial para esse livre-arbítrio. A gente pode escolher, devemos, né, algumas coisas na nossa vida. Mas, por exemplo, eu, né, de posse do meu livre-arbítrio, eu escolhi uma encarnação onde, logo aos 19 anos de idade, ganhei na loteria esportiva sozinho, fiquei milionário e escolhi a mulher mais linda do mundo, né, e casei e fui... Hã? Ah, não é não? Puxa, mas foi isso que eu escolhi no meu plano. Mas foi isso que eu escolhi no meu plano. Não aconteceu. Puxa vida, está vendo? Ela denunciou logo que não aconteceu. Então, o que acontece? Nem tudo que a gente planeja vai acontecer. Tá? Não é uma questão assim, maktub, né? É um destino formado, não é. É no âmbito da probabilidade, da possibilidade. Aquilo está lá na sua escolha. Agora, algumas escolhas nem são possíveis. Então, no momento que... Eu só escolheria coisa boa. Acha que eu ia escolher, né, algo que só escolheria coisa boa? Então, nem todas essas coisas boas... Por que não veio a loteria, né, que ela mencionou ali? Não era necessário para mim nessa vida. Eu tinha que ralar trabalhando mesmo, muito. Né? Não era necessário. Então, eu iria aprender trabalhando e tal, né, fazendo esse processo. Então, essas escolhas, elas terão uma participação parcial do próprio espírito, de acordo com a sua capacidade, né, de escolha, em primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo estando postas como um plano, elas não estão fixas, né, como acontecerá, sempre postas como probabilidade, como possibilidades de acontecer. E terceiro,
eu tenho que ter um tutor, tenho que ter alguém que me auxilie nessas escolhas, porque senão, como eu falei, eu só escolheria as melhores coisas. E na verdade, as escolhas devem ser feitas de acordo com a necessidade de cada um. O que eu preciso aprender nessa encarnação? Isso, isso e isso. Então, isso vai ser posto lá, para que a gente passe, em algum momento, por aquela situação em função do nosso aprendizado. Dessa forma. Ok? Bom dia. Bom dia. Dúvida. A gente vem, então, para aprender, evoluir, não é isso? E aí a gente sabe que, tipo, quando a pessoa desencarna, fala, cumpriu a missão. Vamos dizer que eu vim para cá... Agora eu vou caetanear. Ou não. Ou não. Depois de falar tudo, ou não. Mas aí minha dúvida é a seguinte, eu vim, cumpri tudo que eu tinha que cumprir, necessariamente eu desencarno ou eu posso fazer novos projetos ou comprometimentos, né, nesses momentos que a gente sai do corpo, à noite, etc. Existe isso? Perfeito. Ou só na próxima encarnação? Perfeito, existe sim. Então, ciclo 9 a gente vai tratar disso. Olha, eu fazendo... Hoje eu estou garoto propaganda do ciclo 9. Falta pouco, falta só 4 anos, né, para chegar no 9. Então, mas ciclo 9 a gente vai tratar disso. Então, você pode sim ajustar esse plano, você pode fazer plano para próximo, e isso não precisa ser só desdobrado. Você pode fazer acordado, né? Na sua vigília, você pode... Eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu já contei, minha primeira formação, sou engenheiro, né? Ao longo dos 40 minutos do segundo tempo, eu resolvi estudar psicologia. E talvez vai me servir nessa encarnação muito pouco, né? Mas virei já com esse conhecimento, com essa habilidade numa próxima que eu posso desenvolver. Aí você vê, 2 dimensões, né? Uma, as ciências exatas, que é o que eu tenho mais tempo de atuação. Segundo, ciências humanas, a psicologia, outra área de desenvolvimento humano. Então, isso na mesma encarnação. Não necessariamente precisa ser só em desdobramento. Você pode planejar isso, né? Como é que eu quero estar? Ou melhor, aonde eu quero estar, né, quando eu desencarnar? O que eu preciso fazer agora para que eu lá esteja nessa condição? Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar, tenho que ajustar. Ok, vamos fazer isso, é o plano. Né? O que mais? Podemos avançar agora? Podemos, né? Então pronto, né? Aí não me responderam, né? Em que momento que isso vai ocorrer, essa ligação? Na nidação. Depende? Quem falou depende? Por que você falou depende? Me conta aí. Fale mais sobre isso. Perfeito. Nidação. Me conte sobre isso. Fale aí. Eu acho que no momento pode ocorrer e dependendo do nível do espírito, de evolução espiritual e de condições espirituais, que isso pode ocorrer depois também. Não consegui ver seu crachado aqui. Suzana. Mas é que quando você fala ligação, não necessariamente é a vinda do espírito para o corpo, né? Porque eu acho que não necessariamente na hora que tem a fecundação, o espírito vem e fica dentro do corpo. Perfeito, Suzana. Eu ainda vou conseguir as estrelinhas aqui para a gente entregar. O que acontece? Lá no Livro dos Espíritos, vai dizer que é na hora da fecundação que o espírito se acopla, né? Depois outros autores, a gente vai entender que é na hora da nidação, ou seja, na hora que o óvulo fecundado adere ao endométrio. Nesse momento, ele se conecta? Não. Ele abre a possibilidade, é o que você falou, abre a possibilidade da conexão. Ali ele está pronto para a conexão, mas precisa ser naquele momento? Não, é dali para frente, é o que vai ter a possibilidade de acontecer. Eu pensei que me perdoe, hoje Lucinéia. Eu pensei que a pergunta da Lucinéia naquele momento foi a respeito, por exemplo, de um nat morto que não tem espírito, que foi o texto que ela leu ali no livro, né, a parte do texto que ela leu. Há a possibilidade de não acoplar nenhum espírito? Há. E aí, nat morto. Então, nesse momento da nidação, abre a possibilidade da conexão. Não quer dizer que conecte. Agora,
a maior parte dos casos a gente vai saber que conecta. E a partir de que momento? Onde o biológico está preparado para receber. Parte da nossa tarefa de hoje é entendermos, né, que a reencarnação é um processo biológico e mecânico. Então, naquele momento, o óvulo fecundado aderiu à parede do endométrio, abriu a possibilidade. Dali para frente pode se conectar ou não, mas a gente sabe que o não é a exceção da regra, né? Mas pode acontecer. Então, a sua observação foi interessante. Por isso chamou a atenção ao... Talvez, né? Você falou talvez. Depende, isso é. Opa, bom dia. Tudo bom? Deixa eu ver se eu estou com o microfone na frente do crachá aí, deixa eu ver. João. João Pedro. Então, o espiritismo tem alguma posição quanto à fertilização in vitro por conta assim da questão que hoje é liberado, né, de colocar 2 a 3 embriões no endométrio. Então, sabendo que nesse momento, eu entendo que os embriões que forem descartados do congelamento não teriam aberto essa possibilidade para a reencarnação, então é só célula. Mas os que entram no endométrio abrem essa possibilidade e nem todos vingam. Existe algum posicionamento contra isso? Ou o fato de estar no endométrio, mesmo que manipulado artificialmente, já confere ali um natural mesmo, e isso é a espiritualidade que conta, enfim? Bom, primeiro tem que só fazer um posicionamento, né? Quando você fala assim, o espiritismo tem alguma posição sobre isso? Não, Kardec nem sabia que a gente ia fazer isso agora, na época dele, né? Então, se a gente considerar o posicionamento do espiritismo, o que Kardec deixou relatado, não tem nenhum posicionamento em relação a isso. Mas o próprio Kardec falou, olha, a obra não está conclusa, ela vai evoluir conforme a evolução da humanidade. Ele também disse isso. Então, quer dizer, pensando dessa forma, o propósito da fecundação é criar novos corpos, não é? É uma necessidade para o espírito, porque, de novo, vamos nos remeter à aula 3, Deus cria dois, né, a trindade universal, princípio espiritual, princípio material. O princípio espiritual precisa se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. Então, o espírito precisa de corpos. Se ele vai ser da forma convencional ou se vai ser in vitro, não há nenhuma importância para a criação de corpos. Gerou novos corpos, possibilidade de novas encarnações? Ok. Agora, se você me perguntar, isso é um posicionamento do espiritismo? Kardec não falou nada sobre isso. Então, Dona Marlise. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, não sei se cabe, mas me veio essa indagação internamente. Eu tenho 3 filhos. 2 filhas, houve a fecundação tranquila, né? Nasceram, tudo bem. O terceiro, que foi um menino, eu estava usando um DIU e que não havia possibilidade nenhuma de eu engravidar. E eu engravidei. Tanto é que, quando eu engravidei, eu tive um choque muito grande, chorei desesperadamente, porque eu não queria, né? Eu estava vivendo momentos muito difíceis. E aí o médico pediu para eu ficar de repouso absoluto, para não perder a criança. Tirou o DIU e falou, não, fica de repouso. E eu não fiquei. Eu morava no 3º andar e eu subia e descia a escada, os 3 andares, todos os dias. Para que o espírito... eu, na época, eu ainda não era católica, eu não era espírita, não, era católica. Eu não queria mesmo. Aí voltei lá depois de 2 meses e ele me disse, a senhora está de parabéns. Está tudo normal, maravilhoso, a senhora escutou direitinho as minhas tudo que eu falei, né? Cumpriu a risca, né? Isso acontece? E espírito danado. Pois é. Péssimo, viu? Só faltou o último relato que eu não ouvi a senhora falar, mas eu estou esperando ele ainda. Pode falar. Esse é o seu filho que está junto contigo, que é o parceirão ali, que é ou não é? É. Pois é. Então, existem coisas, né? E aí eu vou falar agora com propriedade, né? Porque está dentro da minha área da psicanálise, nem Freud explica. Então,
coisas que nem Freud explica. Mas a gente tem uma infinidade de relatos nesse sentido, porque estava ali na programação, então, independente de ter o DIU ou não, né, ele conseguiu passar e estava... Imagina, se o cara passou pelo DIU, chegou lá, né, vinculou... A galera que tem DIU deve estar tudo tremendo. Ia ser agora, né, o não repouso que ia atrapalhar isso, né, é um espírito determinado, né, que ele estava ali sabendo do que queria, de fato, né. Então, mas brincadeiras à parte, porque, claro, a gente só posso estar falando nisso no sentido de brincadeira, né, mas é um relato muito comum. Normalmente, quando isso acontece, são aqueles espíritos que estão mais presentes, mais juntos, etc., né. Bom, vamos avançar então um pouco mais. Aí a segunda pergunta, e eu participo dessa programação, né? Se é que... tem uma pergunta ali, André. Deixa eu ir avançando só para a primeira resposta lá. Primeiro, em relação ao planejamento. Dá-se no momento que se segue a união dos gametas. Isso aqui é quando? Que momento que conecta, né? Então, dá-se no momento que se segue a união dos gametas para a formação de um novo corpo, cujo desenvolvimento do espírito reencarnante contribui. Então, a gente já tinha falado sobre isso, foi só reafirmando. Eu coloquei o adenal em cima do meu texto ali, ó, todas as fotos, e eu fiquei ontem fazendo... Eu fiquei mexendo nessa aula ontem, acho que era o cansaço, eu não vi que estava em cima da letra, tá vendo? Bom, no planejamento da reencarnação. A maioria das reencarnações é planejada por espíritos mais evoluídos, os quais se dispõem a promover o aprendizado dos outros visando a evolução espiritual. Quando não são eles que o fazem, leis naturais proporcionam os fatores necessários às provas e expiações que o espírito enfrentará em sua nova encarnação. Então, a gente participa parcialmente disso, né? Tem auxílio, né? Eu gosto de dizer que são engenheiros siderais que trabalham no planejamento da reencarnação, né? Para tirar um pouquinho aquele termo, né? Que são espíritos superiores, né? Dá uma sensação assim de muita diferença. Então, eu digo que são, para puxar também a sardinha para a minha brasa, ou a brasa para a minha sardinha, já não sei mais, engenheiros siderais que cuidam disso. Bom, pois não, dona... Bom dia, Alessandra. Esse nome eu não esqueço, não. Eu ganhei esse nome, né? Na realidade, eu vim porque meu pai escolheu. Mas não é muito do meu agrado, não. Pois não. Já foi comentado a respeito dos bebês que não conseguiram concluir, né, na gravidez. E já vem essa pergunta para mim umas 2 vezes e eu não queria falar. O que se dá quando existe uma gravidez que o feto morre no 6º ou no 8º mês, como eu já vi acontecer? Isso, ou então quando está com muito problema, e mesmo assim a mãe aceita, acorda, né, com ela, que vai levar a gravidez, mesmo sabendo que aquele feto, aquele bebê, não vai chegar a nascer. Tem uma dúvida. E com relação à sua gravidez, o DIU, ou qualquer outro conceito, ele não tem 100% de chance, né? Sempre a gente tem uma falha, mesmo que mínima. Se é 99,99, o espírito encontrou esse 0,1%, né, e passou. Bom, mas voltando para a sua pergunta, Alessandra, primeiro, devo novamente lembrar que não existe uma regra, não tem uma receita de bolo que a gente possa dizer assim, gravidez, vai ticando, né, os itens, gravidez de 6 meses, muito problema. Não existe isso. Nenhuma encarnação é igual à outra, portanto, o processo não é igual. Isso tem uma influência muito importante das questões pessoais, não só, porque tem uma coisa que eu gosto de desconstruir, mas é preciso que ele seja mencionado, que são as condições kármicas.
Por que eu gosto de desconstruir? Em primeiro lugar, porque a questão do karma é uma apropriação da nossa fala, do Espiritismo, a uma ideia hindu, né? E que tem um propósito para eles completamente diferente do que nós nos apropriamos, do que a gente fala, né, em relação à kármica. Mas, em relação a esses processos pessoais, então, tem uma implicação importante nesse processo, as necessidades do espírito, as necessidades da mãe. Então, são muitas variáveis para que a gente possa chegar próximo de uma afirmação, olha, isso foi por isso. Então, são muitas variáveis. Então, não dá para... Seria, mais uma vez, leviano da minha parte, fazer uma afirmação dessa, olha, nesse caso é porque o espírito era assim, não dá para dizer. Todas aquelas hipóteses que eu falei servem também, né? De repente, a necessidade do espírito era só um período, a mãe concordou, né, maravilhosamente bem, cedeu o seu aparelho para que aquele espírito pudesse se desenvolver, mesmo sabendo que ele não iria até o final. Olha o amor de mãe, né, que coisa maravilhosa. Então, é uma hipótese, né? Outras hipóteses também seriam possíveis, eu só não tenho como dizer, nesse caso, qual dessas seria a melhor, mas muitas hipóteses poderiam estar. Mas tenha a certeza que, em todos os casos, é por amor e para avanço de ambos, não só do reencarnante, né, que certamente se beneficiou, que aprendeu, que se melhorou a partir dessa experiência, mas como para a mãe também, para quem ofereceu, né, quem fez esse ato de amor, né, em prol do desenvolvimento do outro, mas dela também. Quem passa por esse processo sai sempre melhor. Nunca pior. Ok? Então, avançar mais um pouquinho. E aí, eu trago aquelas perguntas e respostas, né, anteriores, elas estão todas no livro de vocês. No capítulo 8 do livro, né, que fala sobre a reencarnação, todas estão ali, absolutamente todas. Agora, eu trouxe uma que não está. Porque essa história aqui, né, esse texto aqui, é um novo pensamento do Adenauer Novaes. Por que eu estou fixando nisso? Porque eu quis que a gente estivesse exatamente dentro do livro de vocês, né? Então, as perguntas todas anteriores são desse capítulo. Agora, então, Adenauer, quando escreveu esse livro, tinha o pensamento do que foi relatado, do que foi perguntado e do que foi respondido por ele mesmo, né? Botei a figurinha dele ali. Agora eu trouxe uma coisa que é a questão das tendências, né? O que seriam essas tendências? Então, não há um planejamento reencarnatório que não venha necessitar de ajustes posteriores, pois o grau de liberdade do outro e as constantes mudanças nos modos de relacionamento do espírito com a sociedade individualizam a ideia de um determinismo em seu favor. O Adenauer mesmo ficou na frente ali, mas o que ele está querendo dizer? Que por mais que tenha sido feito um plano, olha, serão postas aqui provas e expiações, nós vamos falar sobre provas e expiações mais na frente. Por mais que tenha sido posto ali como, olha, você vai estudar engenharia, mas depois você vai estudar psicologia, não sei se isso estava no meu plano ou se eu decidi no meio do caminho, mas o meio vai influenciar isso. Então, por exemplo, vamos tirar a possibilidade disso estar no meu plano, eu vim para cá, eu já era engenheiro no Rio de Janeiro, vim morar aqui na Bahia, aquele ditado popular, né? Casei e mudei. Vim morar aqui, cheguei aqui, fui para um outro centro primeiro, passei um tempinho lá, depois conheci aqui o Lar Harmonia, vim para cá, isso em 2006, eu vim para cá, e aí cheguei aqui no Lar Harmonia, comecei a ter uma influência da psicologia, porque o Lar Harmonia tem essa influência, né? Essa união dessas ciências, né? Ela é muito forte aqui, né? Não precisa dizer, o Adenauer, que é o nosso diretor, né? É psicólogo e ele faz essa união que eu, agora, não tenho procuração para falar a respeito disso, mas vou falar da minha vontade. Eu achei que não podia ser de forma diferente. Isso tinha que ser assim, porque não dá para você desvincular o estudo da mente, psicologia,
do estudo do espírito. Eles estão completamente linkados, né? Então, tinha que ser assim. E, então, influenciado por esse meio, eu decido estudar psicologia. Já mudei minha programação lá, que não estava no meu plano, e isso já aconteceu, né? Então, é importante a gente entender que, de acordo com o que a gente está vivendo, com o meio, com as nossas necessidades, a gente pode ir mudando isso sem nenhum problema, e não há nada, porque às vezes a gente pensa assim, não, você está vivendo uma situação difícil, vamos inventar uma história, né? Estou vivendo essa situação, e por que eu estou vivendo essa situação? Né? Por quê? Vamos mudar, né? Para que estou vivendo essa situação? Para que eu aprenda algo com ela. E uma vez que eu aprendi algo com essa situação, certamente ela não se repetirá. Eu não vou precisar mais passar por aquela situação de novo. Mas enquanto eu não aprender, eu ainda vou precisar passar por situações semelhantes para que o espírito aprenda e possa se desenvolver de forma melhor. Em seu favor, eu acho. Agora, deixa eu ver se eu tiro o Adenauer. Ali é o seu destino. Tá vendo? Tive que tirar o Adenauer da jogada aqui para... Olha que coisa. Mas foi uma falha minha. Ontem eu cheguei cansado de viagem e eu fui mexer nessa aula e eu acho que eu dei algumas mancadas ali. Bom, agora então vamos falar sobre provas e expiações. Todo mundo sabe um pouco sobre isso, mas queria ouvir vocês, o que vocês acham? Qual é a diferença delas? Fiz isso que era para dar tempo de eu beber água, mas estou vendo que não vai dar, porque ninguém falou nada. O que vocês acham a respeito disso? E ninguém respondeu. Vamos lá, gente. Qual é a diferença de uma prova e expiação? Eu acho o seguinte, porque eu já estou há 30 anos, mais ou menos, estudando a doutrina espírita, né? Eu vim para a doutrina espírita porque eu era da religião católica e alguns questionamentos meus eu não achava resposta. Então, no espiritismo eu encontrei e estou tentando estudar cada vez mais. Cada vez que eu estudo, eu sinto que eu preciso estudar mais. Não sei se provas seria o que a gente se comprometeu lá no mundo espiritual de passar. Né? Por exemplo, você vir numa situação, como você até citou antes, sem os braços, sem as pernas. Não sei. Agora, a expiação, eu realmente não sei o que seria. Na minha cabeça, eu não tenho uma definição. É isso. Alguém mais, gente? João Pedro respondeu ele falou sem microfone, disse que uma é obrigatória, outra é voluntária. De fato, João. Então, se a gente for olhar tecnicamente, as duas são iguais. Porque um mesmo fato, um mesmo acontecimento, ele pode estar para aquela pessoa como uma prova, ou ele pode estar como uma expiação. Qual é a diferença entre as duas? Quando é uma prova, ela não é necessária. Por quê? A prova, o nome já está dizendo, né? É uma prova. Eu só vou provar que eu já aprendi sobre aquilo. Na dimensão em que aquele fato aconteceria, serviria como uma prova, só para eu provar que já aprendi. Mas se eu provar que já aprendi em outras situações, então vamos pegar o exemplo da professora na sala de aula. Ela vai aplicar uma prova no final do bimestre, do mês, sei lá como é essa avaliação, mas no decorrer do período letivo ali, ela arguiu daquele aluno, né, fez perguntas que se referiam ao tema e ela tem certeza que ele já aprendeu. Ela pode chegar no dia da prova e falar assim, olha, já te dei nota 10, não precisa fazer a prova não, porque eu já sei que você aprendeu. Ao longo desse período, eu já atestei que você aprendeu. Não preciso aplicar a prova. Então,
Da mesma forma, a prova é algo que está posto como possibilidade de acontecer. Poderemos ou não. Agora, a expiação, não. Ela é obrigatória. Então, ela acontecerá. Mas são aqueles momentos da nossa vida em que você passa por uma situação e que você sai daquela situação mais forte, que você sai melhor, que te propulsiona. E isso a gente tem que trazer de novo, né, aquele pensamento, aquela fala popular que se aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, olha, teve um corinho para responder, né? De tão que isso é verdadeiro nas nossas vidas. Então, uma situação de expiação, ela pode ser de amor ou de dor, mas é algo necessário para o aprendizado do espírito. E, certamente, passando por aquela situação, ele sairá dela melhor. Então, para isso servem as expiações. São situações que se apresentam nas nossas vidas com o propósito de nos melhorar, de fazer com que saiamos dali melhores. Bom, vocês já devem ter ouvido pelo menos algumas centenas de vezes, olha que a gente está no 8º encontro, mas vocês não ouvirão centenas, vocês ouvirão milhares de vezes qual é o propósito principal da ULI. Já sabem qual é o propósito principal? Então, essa centena de vezes não foi o suficiente. Eu vou falar a 101ª vez. Né? O propósito principal da ULI é fazer com que cada um de nós, estou me incluindo, se perceba espírito imortal. Não é para ninguém sair daqui espírita, né? Olha o nome, Universidade Livre do Espírito, não é dos espíritas, Universidade Livre do Espírito. E o propósito principal é fazer com que cada um de nós se perceba cada vez mais e melhor espírito. Então, o que acontece? E aí, cara pálida, qual é a diferença? É mudar a visão da vida. Porque se eu tenho um olhar, né, de encarnado, né, por mais espetacular que seja esse veículo aqui de manifestação do espírito que eu sou, se eu tiver apenas esse olhar, ele tem uma temporalidade. Eu vou olhar uma coisa muito ruim na minha vida e eu vou desencarnar daqui a pouco e essa coisa é muito ruim e tal. Agora, vamos mudar esse olhar. Quando eu olho como espírito, não tem temporalidade, eu sou imortal. Isso agora é só uma coisinha que está acontecendo nesse momento e que a gente vai resolver e que eu vou ficar melhor e que vou estar muito melhor depois disso e vou ter, se não ficar, eu vou ter tantas oportunidades quanto for necessário para que eu fique. Então, eu estou olhando aquele maior problemão do mundo como matéria, mas quando eu olho como espírito, é só uma coisinha que está no meio do caminho e que a gente vai passar. Então, isso simplesmente muda o olhar, muda a forma com que você vê a vida, muda a forma com que você se posiciona na vida. Então, esse é o propósito principal da ULI. Ninguém precisa nem se declarar. Claro que, né, eu tenho uma aula, acho que é a 6ª, que eu trago aquela estatística lá de que entre os espíritas, 93% declaram acreditar em reencarnação. Aquilo para mim foi um choque, porque eu achava que 110% iria declarar acreditar em reencarnação, né? Mas não precisam, se o censo fosse em se declarar espírita e não acreditar, não precisam se declarar espíritas. Se sintam à vontade para se declararem com a religião que quiser. Até porque vocês vão chegar no ciclo 10, depois que passarem por mim no ciclo 9, e que planejar, né, a vida a próxima, a atual, ajustar, fazer os ajustes todos, onde é que eu estou, para onde eu vou, como é que eu quero ir, o que é que eu faço, roda da vida, enfim, SWOT, que a gente vai fazer tudo isso. Depois de tudo isso feito, aí a gente vai para o ciclo 10. Sabe o que vamos falar no ciclo 10? Religião pessoal. Aí vamos desconstruir toda essa ideia das formalidades das religiões, né? É a minha religião, é como eu me porto, né, diante do divino, é a minha religiosidade, né, diante do divino, né? E acabam as formalidades todas. Então, a gente vai ter muita coisa para frente aí para falar e para aprofundar
a respeito disso. Mas voltando para as provas e expiações, então vamos ouvir aqui. Primeiro, ela é definida no planejamento, né? Então lá no planejamento vão estar postas as provas. Aí as provas vão acontecer? Já falamos que não, pode não acontecer, não tem necessidade. Então, foi feito um plano, mas não teve a necessidade da prova, ela saiu e você não passa por aquela situação. Segundo, proporcionadas pelas leis naturais, quando necessário. Então, se eu não tenho condições, né, ou se não houve um auxílio para aquilo, naturalmente a gente tem leis que vão proporcionar isso. E nós teremos também aulas que vão falar sobre essas leis, né, as leis de Deus. Atitudes equivocadas no passado e a limitação do livre-arbítrio. Então, eu não tenho a capacidade pessoal, né, de escolher, como eu falei, eu não teria. Eu só ia escolher coisas boas, né? Só iria escolher, né, o que, na minha opinião, fossem coisas maravilhosas. E nem todas essas serviriam para o meu aprendizado. Então, teria que ter, de alguma forma, alguém me orientando para que fosse mais proveitoso o meu plano, ou as próprias leis, né, vão impor isso de alguma forma para que eu aprenda, mas sempre nesse sentido do aprendizado. Então, diferenciando, as provas, né, são experiências vivenciadas necessárias a todos os espíritos, mas não são obrigatórias, e as expiações são obrigatórias, mas com a finalidade de alavancar a evolução do espírito, né? Aí Adenauer vai dizer, esse planejamento inclui definições tanto, não fui eu, tanto de provas quanto de expiações que o espírito atravessará. As primeiras são necessárias a todos os espíritos e as segundas são obrigatórias para os que utilizam seu livre-arbítrio em encarnações anteriores e cometeram equívocos diversos. Então, pois não. Claro até aí, né, gente? Luiz, pois não. Como é que você, por exemplo, coloca expiações como obrigatórias e no outro slide, que tem o pensamento do Adenauer, ele fala sobre o não determinismo. Não consigo entender. Para mim, as expiações também deveriam estar submetidas ao não determinismo, certo? Segundo o mesmo pensamento do Adenauer apresentado no slide anterior. Uhum. A gente tem um conflito, vou dizer assim, aqui, pelo seguinte, tem algumas questões de linguagem que precisam ser trazidas no curso básico. A gente vai como é que eu posso dizer? A gente vai entender melhor isso, ou vai aprimorar o nosso entendimento disso nos próximos ciclos. Então, por exemplo, eu trouxe eu falei para vocês, eu falei, olha, eu vou trazer um slide aqui que é de um livro mais moderno, que não está no livro de vocês, e que a gente vai estudar em outro ciclo. Aí pronto, dá esse conflito. Por quê? Eu também acho que da forma de não ter essa obrigatoriedade. Também penso assim, mas é preciso, a gente está no curso básico, então é preciso que eu traga a ideia básica. A ideia básica é essa. As expiações são obrigatórias e as provas não. Elas podem não estar, não acontecerem nesse sentido. Então, se você perguntar, você pensa dessa forma? Eu vou ter que ser sincero e te dizer, não, eu não penso. Eu penso da outra forma. Mas está dentro da ementa, tem que trazer isso para o curso básico, porque isso é uma verdade também, né? Vai haver um outro aspecto, então, já que você provocou uma questão avançada em termos de pensamento, vai haver uma outra discussão, vamos dizer assim, que lembra que eu falei das questões kármicas, né, de cada um? Então, ali está dizendo o seguinte, que se utilizou mal o seu livre-arbítrio nas encarnações anteriores e cometeram equívocos, você precisa que isso esteja no seu plano agora para você reajustar. Você concorda com isso? Vocês concordam? Né? Você fez uma coisa equivocada no passado, você vai passar por ela de novo para... E se eu disser para vocês que isso é um protocolo mental? Mas tem vários. Por exemplo, se eu pensar que o que eu fiz no passado foi o melhor que eu podia fazer,
Não trago nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade sobre aquilo, porque eu fiz o que era melhor. Se Deus quisesse que eu fosse perfeito, Ele tinha me criado perfeito, não tinha me criado imperfeito. Então, foi o melhor que eu fiz, não tenho nenhuma culpa disso. Eu vou ser obrigado a passar por uma coisa que eu não me sinto culpado ou que eu não trago para aquilo? Não sou. Se eu pensar que sou, aí sim, eu estou me submetendo à causalidade, né? Se eu pensar que não, eu não estou submetido a isso. Olha que coisa. Mas são protocolos. Hã? Será que tem? Vou acabar com a aula agora. Olha só, você acha que Bin Laden está onde? Quem sou eu para dizer onde é que ele está? Você acha que ele está no umbral? Eu acho que ele fez? Eu acho que ele está escondido. Assim, não vivo, eu digo, mas assim, ele está de alguma forma protegido, né, como aconteceu com Hitler, para que ele possa passar pelos processos evolutivos por conta da quantidade de espírito que tem algum tipo de conflito com ele, né, de raiva, de vingança, seja lá o que for. Eu acho que ele está lá na comunidade dele, eu tenho uma ideia da religião dele, que quando isso acontece, eles têm lá não sei quantas virgens, né? Ele está lá vivenciando isso. Não está em nenhum tipo de punição. Sabe por quê? Porque ele fez o que ele fez, acreditando que ele estava fazendo em nome da religião dele. Tá, mas eu acho que isso tem um limite. Não Qual é será assim, o limite? porque senão fica o pandemônio. Pois é. Vamos ter que estudar mais para a gente descobrir. Mas essa discussão que a gente, para não acabar com a aula, não, essa não vai ser no ciclo 9, não. Essa a gente vai ter, ao longo da ULI, a gente vai ter algumas oportunidades de descobrir sobre isso. Então, mas só para trazer a ideia, né, de que não tem esse pragmatismo aí. Só completando, por exemplo, utilizaram o seu livre-arbítrio em encarnações anteriores e cometeram equívocos diversos. Mas aí, de novo, tem uma coisa que eu estou ouvindo aqui na ULI durante várias vezes, que nessa encarnação eu sou a melhor versão de mim mesmo. Então, se eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu não cometi nenhum erro que me levasse a ter que ser submetido à expiação. Eu posso pensar alinhado da forma como você colocou. Eu vou tentar as dimensões de desenvolvimento. Deixa eu fazer um parênteses para tentar sintetizar isso. Houve uma época que eu achava que uma pessoa muito espiritualizada era muito evoluída. Por quê? Aquela pessoa vivia rezando, só estava pensando no amor ao próximo, no bem, etc, etc. Né? Chegou num dado momento que eu entendi que não é. Essa pessoa, ela é muito avançada nessa dimensão da espiritualidade, mas em outras dimensões da vida ela pode ser muito atrasada. Então, vamos supor, vou inventar aqui agora, que a evolução seja mensurada por 10 itens. Numa encarnação, você avançou em 5. Acho que isso já deve ser um número bom. Você avançou em 5. Né? Em outras 5, você não avançou. Ninguém retroage. Então, só para a gente pensar, ninguém retroage. A gente ou avança ou fica onde está. Então, se em 5 você avançou e em 5 você não avançou, você ficou no mesmo lugar, você na outra encarnação você está melhor do que você era, porque em 5 houve avanço. Não quer dizer que pelo seu uso equivocado daquelas 5 que você não avançou, você não tenha que passar por isso de novo. Mas também não quer dizer que você não esteja agora uma pessoa melhor, porque você avançou em alguma dimensão. O problema é que a gente sempre olha nisso como se fosse uma coisa só, e são muitas dimensões da vida para o nosso avanço. Clareou? Então pronto. Então, vamos avançar um pouquinho mais então. Então, a encarnação e o livre-arbítrio, à medida em que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que ser alguma coisa, que ficou cortado no meu slide. Então, decididamente, eu não posso fazer slide voltando de viagem com sono, né? Porque olha o que dá. Então, mas enfim, o que está querendo dizer ali?
que o livre-arbítrio não é um poder, né, que foi concedido a todos nós com larga e ampla expressão de possibilidade, né? É algo que a gente vai conquistando com a nossa evolução. Então, hoje eu tenho uma capacidade limitada de decidir aquilo que eu quero. O limite é de acordo com essa capacidade de cada um. Então, vai haver um momento da minha vida que eu vou poder decidir por outras coisas maiores e melhores para o espírito que eu sou. Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu também não consigo ver seu crachá. Me fala seu nome. Gessilene. Isso. Sobre essa questão da compulsoriedade, não sei se é essa palavra mesmo ou não, da reencarnação. Compulsória é aquela reencarnação que o espírito não queria, mas ele foi levado a fazer. Compulsória. Levado a fazer, né? Se tem a questão da expiação e o que você colocou a respeito do que ele acredita ou não. No caso do Bin Laden, que ele estaria lá dentro do espaço que ele criou mentalmente. Uhum. Aí vem o livre-arbítrio parcial, né? Que a gente tem o livre-arbítrio mais ou menos. Uhum. Eu acredito que, como a colega ia falando, né? Relativamente, eu posso criar a minha realidade. Então, eu não sinto culpa, então podem me falar o que quiser, que eu não vou sentir culpa. Então, eu não entro naquela sintonia de dizer, é por minha culpa, minha máxima culpa, e agora eu vou ter que expiar isso. Mas também eu tenho a consequência dos meus atos. Tem a lei do ação e reação também nesse meio campo, né? Então, se eu planto, eu vou ter que colher. Independente daquilo que eu acredite ou não. Eu plantei, eu vou colher. E é nesse sentido é que eu vejo o livre-arbítrio estaria... Eu escolho plantar, mas eu sou obrigada a colher. Ou tem alguma nova versão, alguma outra ponto de vista assim, que o Espiritismo traga? Você acredita assim? É a forma que é verdade para você? Sim. Perfeito, então é assim. Não é a mente que faz tudo? Você acredita... Você já ouviu falar em patuá, né? Você acha que o patuá tem algum poder? Você acredita. Então é a mente que faz. Se a sua mente utilizar um outro protocolo, que não seja esse de acreditar na causalidade, na causa e efeito, ela não precisa ser verdadeira. A nossa física convencional, né, ela tem isso como uma premissa. Para toda força de ação, há uma força de reação, sentido contrário, com a mesma intensidade. Nem me lembro mais da Tia Teteia, mas foi assim que aprendi na escola. A gente hoje tem uma outra física, por exemplo, que é a física quântica, e que eu não vou falar sobre ela, porque eu não me aproprio, e que diz que nada disso se implica nessa realidade. Não desdiz a física newtoniana, é verdadeira. A física quântica explica coisas de outra forma, sobre uma outra realidade, sem dizer que aquilo seja uma realidade. Então, por exemplo, ela vai dizer lá no evento de Higgs que eu não consigo ser sintético, às vezes eu tenho que ficar explicando muita coisa, né? Então, esse experimento colocou um observador, disparou lá uma partícula, e eles observaram que a partícula altera a sua trajetória em função do observador. Eu penso de uma forma, crio uma realidade de uma forma diferente de você. Portanto, existem outros protocolos mentais, outras formas de criar essa realidade. Então, se eu vivo num protocolo mental de que a causalidade é verdade para mim, ok, isso é verdade, é assim. Mas é só para a gente entender que existem outras formas de pensar. Existem outros protocolos mentais, onde isso será uma realidade para quem pensa que é, para quem cria isso. O que cria é a mente. Também isso é coisa de outra aula, mas a gente vai, ciclo 3, né? 6, no ciclo 6. A turma assim, essa turma só faz pergunta de outros ciclos, né? Então, turma avançada, pergunta do ciclo 6 essa, né? Bom, então vamos avançar um pouco mais. Deixa eu ver se eu cortei o slide também. Não, só embolei tudo, né?
Então, a reencarnação e o livre-arbítrio. Eu acho que desmontou na hora que colocou aí. Foi no caso do Windows, né? Porque o slide não estava assim, não. Quando eu botei no outro computador, desmontou aqui. Mas então, planejar... A fonte. Então, planejar a encarnação não significa que o espírito está limitado, nem que o seu destino já esteja traçado, de forma irremediável. Seu livre-arbítrio poderá alterar significativamente seu planejamento, o que acarretará consequências que venham fazê-lo progredir mais do que o previsto, ou que lhe sejam adversas. O planejamento é uma espécie de guia, um roteiro ou um lembrete ao reencarnado. Então, apesar de estar desmontado ali o texto, deu para ratificar aquilo que a gente já falou, né? Então, o plano é uma referência, a gente tem aquilo ali como uma meta, mas não necessariamente tudo que está planejado vai acontecer. Senão seria aquela coisa de destino, né? Maktub. Então, a minha vida é dessa forma porque tem que ser. Não, a gente pode mudar sempre e a qualquer momento tudo, absolutamente tudo. Tem a Andréia lá atrás, depois tem aqui para a gente avançar. Pois não. Um parênteses. Um parêntesezinho que eu vou fazer, porque me surgiu agora essa pergunta. Minha mãe está no plano espiritual há 2 anos. Eu sonho constantemente com ela, feliz e tal. Eu acredito que no plano espiritual ela deve estar bem. Bom, assim, não sei. Agora, eu queria saber, uma coisa que sempre eu tive vontade, desde que eu entrei na doutrina espírita, sempre não, de um tempo para cá, depois que eu aprendi um pouquinho, eu gostaria de participar, não sei em que nível, não sei também se você vai tratar isso mais para frente, de uma reunião mediúnica, onde houvesse a comunicação, vamos assim dizer. Minha mãe me passar eu me comunicar com ela de alguma maneira, ou escrevendo, ou falando. Só isso. Teria chance, a gente tem que estudar muito ainda. O que preciso fazer? Obrigado. Eu vou parafrasear Chico. Ele dizia assim, olha, esse é um telefone que só toca de lá para cá. Então, o que acontece? Por mais que seja o nosso desejo, por mais que seja a nossa vontade, e eu entendo perfeitamente, porque é o amor que temos àquele outro, a nossa ligação, né, com aquele outro espírito, ele só se comunicará, ele só trará algo, né, de informação, tal, se for uma necessidade e possibilidade dele. Não tem como a gente provocar isso e ter a certeza que isso é verdadeiro. Há uma grande possibilidade, uma hipótese muito grande de embustes, né, de falsas informações, de falsos testemunhos de espíritos, é quando a gente, na nossa ânsia de ter uma resposta, vai buscar, um outro fala ali qualquer coisa e a gente toma aquilo como uma verdade. Então, voltando para Chico, esse é um telefone que só toca de lá para cá. Aqui, no Lar Harmonia, não teremos, em nenhum momento, estou falando de 10 ciclos, não teremos em nenhum momento uma reunião mediúnica com esse propósito. Nós teremos vários outros propósitos. Por exemplo, a partir do ciclo 3, a gente vai ter um contato com a mediunidade muito maior. Aqui no curso básico, a gente vai ter 2 aulas que vão falar sobre médiuns e mediunidades. Depois disso, a gente vai ter um grande encontro que eu já vou dizer para vocês, olha, não está nem na hora de anunciar, mas não percam, porque é ímpar. Uma reunião mediúnica feita para vocês, que vocês vão experimentar a mediunidade, vão experimentar várias modalidades da mediunidade, pictografia, psicofonia, psicografia. Olha, é um evento, não percam. Se perder isso, perde metade da encarnação. Perde metade da encarnação, porque, eu estou aqui há um tempão, não vou nem falar que a Laísa está ali, ela vai dizer que é mais tempo ainda. Quanto tempo eu estou aqui? O quanto eu ouço dos alunos que não vêm, me deixa vir de novo, no próximo. Não pode. É aquela oportunidade ali. Faltou, perdeu. Não tem jeito. Agora, quem perde, não se perdoa depois. Quer dizer, não é que não se perdoa, se responsabiliza. Porque não se perdoar é trazer culpa, não pode trazer culpa de forma alguma. Não se responsabiliza por não ter vindo. Porque
é muito bom, muito bom. Então, ó, já botei todo mundo com água na boca, teremos esse momento aqui. Mas nem nessa reunião vai ser trazido nada de nenhum parente de ninguém aqui. É uma reunião que é para demonstrar a mediunidade, como é que ela se processa, como é que acontece e tal. Então, não teremos isso na URI. Ok? Paz, eu aqui pensando que ia sair daqui formada, fazendo um bocado de miséria. Agora, brincadeira, pá. Eu acho que vou lhe fazer uma pergunta, eu acho que deveria ter sido feita na aula passada. Um espírito desencarna com um problema mental, uma doença mental. Quando ele chega no mundo espiritual, ele é tratado ou ele volta com a mesma doença? Então, aos 45 do segundo tempo, vem umas perguntas dessa, né? Então, a gente tem uma, assim, popularmente, né? A gente fala assim, olha, é uma doença mental. Será que eu estou separando mente e cérebro? Né? Se é uma doença mental, a mente está no perispírito, né? Agora, se é uma doença cerebral, o corpo morreu, aquilo acabou, não tem mais nada, né? Então o cara tem uma afasia da fala, tem uma área de Broca danificada. Morreu aquele corpo, aquele problema acabou. Ele não tem esse problema no perispírito, né? Numa nova encarnação, acabou aquele problema. Ele não tem uma perna, vou mudar, né? Uma nova encarnação, acabou. Ele lá na pátria espiritual, no plano espiritual, ele tem perna, porque o perispírito tem perna. Então, se a gente está fazendo essa separação, beleza. Agora, se tem de fato uma deficiência mental, ele talvez precise de algumas encarnações para resolver. E ele certamente também será tratado, porque assim como a evolução se dá em dois mundos, né, o desenvolvimento, o tratamento do espírito também se dá. Na próxima aula, spoiler da próxima aula, tem cidades espirituais, hospitais, pontos de acolhimento, então ele é tratado lá da mesma forma que seria aqui, mas lá a mente, não o cérebro. Podemos avançar, gente? Isso, então agora, aí eu já tinha falado, agora eu só vou ratificar alguns slides. Deixa o microfone chegar para a senhora, porque senão não fica na gravação e a gente vai... Última, viu? Senão a gente não vai terminar, não vai conseguir a aula, concluir. Vou começar a olhar diferente. O nome. Quando se fala em doença mental, a gente também pode colocar espíritos desencarnados que fazem obsessão, porque muitas pessoas induzem a isso eram dadas como loucas e eram obsediadas. Perfeito. A gente vai ter 2 aulas que vai tratar só disso. Perfeito. Então que a isso gente também não pode ser tirado? Tinha um comercial quando eu era jovem há pouco tempo que dizia assim: Tostines, eu vou fazer a propaganda do biscoito, ó. Tostines vende mais porque está sempre fresquinho. Ah, não? Tem. Então a propaganda era assim: Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou ele está sempre fresquinho porque vende mais? Você tem uma patologia porque tem uma influência para aquela patologia, ou você tem a influência para a patologia porque você tem ela. Então, quem chegou primeiro? Né, o ovo ou a galinha? Né? Então, a gente vai discutir isso nas aulas de obsessão e de desobsessão. Certo? Mas tem uma relação entre o encarnado que influencia, ou melhor, que está influenciado, e o desencarnado que influencia por afinidade. Né? Ou até de encarnado para encarnado também, que a gente também vai ver sobre isso lá, né? Que a obsessão não se dá só dessa direção. Bom, a gente já falou, vou só ratificar alguns slides aqui. A gente falou sobre as encarnações, eu falei que tem um tipo, né, que é compulsório, que o espírito vem, mesmo sem não querer, né,
tem uma proposta que leva em consideração o livre-arbítrio, então ele participa um pouco mais dentro da sua capacidade, e tem uma que ele participa muito mais, né, que é livre, mas essa é rara, né, aquela coisa dos missionários, né, aqueles espíritos que têm um propósito muito claro, né, do que vieram fazer aqui. Aí a gente falando sobre essas fases aqui bem rápido, então não existe duas encarnações iguais, portanto isso aqui é uma forma de dizer, né, globalmente como acontece o processo. Então a gente tem uma primeira fase, que é aquela fase do enamoramento, né? Do espírito que está se ajustando. Olha, Sandra, estou precisando reencarnar, como é que você está aí? Dá para vir nessa encarnação, né? A gente está fazendo aquele enamoramento ali a respeito daquilo. E depois tem a segunda fase, que é o contato fluídico. Aí eu já estou combinando ali a família e tal. A terceira fase é a fase da ligação do espírito. Então, naquele momento que a gente falou, né, onde há anidação, abriu a possibilidade. Ali, pronto, deu para conectar, se conecta lá. Aí se conectou a fase da formação, aí entra aquela propriedade do perispírito, né, que é o MOB, o modelo organizador biológico, que vai interagir com o biológico ali para construir, né, um novo corpo que vai ser de utilidade do espírito. E, por fim, a quinta fase, que é a adaptação da vida. Aí nasceu, né, a criança, está concluso ali? Não, ela entra nessa fase de adaptação. Aí é que a gente vai ter autores, né, que vão dizer que isso vai até os 7 anos e outros que vai até a adolescência, né, ali a 16, 17 anos. Eu gosto mais da segunda opção, porque aliás, eu ia falar, eu tenho filhos nessa fase, mas não mais, só tenho um agora, né, porque o outro já passaram dessa fase. Mas nos dá a possibilidade, porque uma vez formada a personalidade, é muito mais difícil de você interagir com, né, por isso aquela fase da adolescência, a gente até às vezes chama de aborrecência, né, porque o espírito está ali querendo se firmar, né, com tantas questões, tanto hormonais quanto da própria mente, enfim. Então, ele ainda está se vinculando àquela encarnação. Por isso, né? Então, temos que compreender também os projetos, né? Então, nessa fase de combinar, o que eu vou ajustar? Primeiro, o projeto biológico, né? Então, se eu estou escolhendo a Sandra e uma outra pessoa como pai, então, que heranças biológicas, né, genéticas eu terei, estão de acordo com a minha necessidade, eu preciso do que ela pode oferecer? Ok, então isso está perfeito. Do projeto social, então, dentro do que essa família que eu estou me inserindo vai poder me oferecer para aprendizado, então isso é previsto. E o projeto espiritual. Então, tudo isso culmina, né, com aquilo que eu tenho de necessidade de aprendizado nessa encarnação. Então, deixa eu avançar aqui um pouco mais para a gente correr um pouco. Na segunda fase, o contato fluídico com os pais. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Então, vai havendo aí, quando ele começa a se conectar, ele começa a apagar, ele começa a se esmorecer, vamos dizer assim, da vida anterior. Então, ele começa, por isso, quando uma nova encarnação, a gente já falou sobre isso, são dois aspectos. Um, ele não lembra da encarnação passada, primeiro, porque a memória cortical dele está sendo construída agora. Segundo, porque o espírito entra numa prostração para que ele se desvincule da vivência anterior, e isso não quer dizer que apagou, ela continua lá guardada, ele só não vai ter isso, né, na sua lembrança mais remota. Na terceira fase, a ligação com o espírito, então o momento ali da conexão, tem uma infinidade de videozinhos até na internet, tem lá a reencarnação de Segismundo, depois procurem aí, pesquisem, que tem muita coisa interessante aí que dá para ver a respeito disso. Aí, na quarta fase, o espírito se liga ao corpo físico por um enlace fluídico, né, molécula a molécula, o laço se aperta até o instante que a criança vê a luz, né, o momento do nascimento, mas não significa que já esteja concluído, como a gente já falou, isso ainda vai se concluir alguns anos à frente. E a quinta fase é a adaptação à vida, né? Então, nasceu, pronto, agora vamos
vamos se ajustar, né, para esse novo momento desse determinado espírito. Então, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, a ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. Esse autor, né, que eu falei. Outros autores falam que é até um pouco mais. Isso está lá no livro André Luiz, no livro Missionários da Luz. A ciência considera que o desenvolvimento do sistema nervoso humano só estará concluído por volta dos 7 anos de idade. Então, isso é Elizabeth Kubler, né? Não sei nem pronunciar o nome dela. Então, duas vertentes ali. Uma, André Luiz, espírito, outra, uma médica, né? Agora, a gente sempre fala que não tem prova, hoje teríamos uma prova, que a gente vai ter que fazer muito rápido aqui, por causa do tempo. Mas, por exemplo, a pergunta A, o planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Está lá, verdadeiro ou falso? A segunda, há alterações no corpo espiritual para o processamento da encarnação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico? Olha só. Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito reencarnante? Todo mundo nota 10, hein? Olha só. Vamos lá. A união do espírito ao óvulo fecundado começa na concepção, nidação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre-arbítrio? Falso. Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A ligação fluídica iniciada na nidação só se completa aproximadamente aos 7 anos, em função daquele autor que eu trouxe, que foi André Luiz, né? Verdadeiro. Mas sabemos que há outros autores que dizem que isso é um pouco mais. Faltou o D. Verdade. Gente, muito obrigado. Essa é a nossa bibliografia de hoje. Até um próximo encontro.